Primeiramente, é um prazer receber todos vocês aqui na nossa biblioteca, no Centro Cultural São Paulo. Para coroar o nosso final de ano, é um presente para vocês, a nossa autora mais lida esse ano, aqui na biblioteca. E nós pensamos justamente em terminar o ano com chave de ouro, trazendo ela aqui para vocês, para o nosso público. Eu sei que vocês já estão cansados de saber quem é a Aline Bay, mas eu vou falar um pouquinho sobre você. Bom, ela é autora dos romances O Peso do Pássaro Morto, né? Foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017, do Prêmio Toca. A Pequena Coreografia do Adeus, finalista do Prêmio Jabuti em 2022. E Uma Delicada Coleção de Ausências, que é o mais novo livro, né? Conhecida por sua prosa intimista, poética e experimental, seus livros vêm alcançando grande projeção no cenário literário nacional, ao retratarem experiências femininas de dor, solidão e perda. Bom, aí a autora se vale de diversos elementos visuais na página, que você vai falar um pouquinho mais para a gente. E o que eu queria destacar, que O Peso do Pássaro Morto foi o livro mais emprestado pelos leitores da nossa biblioteca no ano de 2025, e, juntamente com todas as obras, fez dela a nossa escritora mais lida do ano. E é por isso que a gente está tão feliz de você estar aqui conosco hoje. Alô? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela presença e obrigada pelo convite. Graças a vocês, ao esforço de vocês, eu pude estar aqui hoje e é uma alegria retornar à casa, porque esse é um espaço de muita afetividade para mim, como artista, que me formo e me formei em todos esses lugares que o centro tem, com exposições, biblioteca, peça de teatro, espaço de convívio, diálogo, pensamento. Parece que aqui com essa arquitetura o nosso pensamento até flui melhor, né? Então é uma honra estar aqui e espero que a gente tenha um diálogo muito gostoso. E agradeço também a todos que pegaram meu livro emprestado aqui na biblioteca. Me honra muito isso do Pássaro, seu livro mais lido. Que coisa bonita. Muito obrigada. Ele não quer, gente. Ele já está de recesso. Eu creio que agora... Eu podia puxar um pouquinho, né, a teia, mas aí o bate-papo é com vocês, né? Eu creio que a gente possa... Sei lá, vocês podem levantar a mão, né, discutir um pouquinho sobre as ideias. Eu vou puxar uma teia que, claro, você vai me falar se é ou não, e se mais alguém pegou por essa forma. Na sua obra, o feminino é o protagonista, né? Disso a gente não consegue fugir. Agora, uma coisa a gente pensando e colocando. Elas estão interligadas, as três obras, mesmo que totalmente independentes? Deu para entender? Vocês pegaram? Elas são independentes, mas elas estão juntas? Eu até tenho chamado os 3 livros de trilogia involuntária. E quando a gente fala trilogia, eu acho que tem uma expectativa de livros que se completam, né, em algum sentido, uma história que continua na outra história. E não é exatamente isso que acontece com os meus trabalhos. Eles são autônomos, eles se sustentam sozinhos, mas eu tenho a impressão que esses livros, quando vistos em relação, e especialmente no vão de um com o outro, a gente ganha muita amplitude no silêncio do que é dito, nas ausências que estão bordadas em cada livro de uma determinada maneira, e eles crescem quando são vistos, então, nessa coletividade. Outra questão que me fez nomear eles também como uma espécie de trilogia foi que eu senti que esses livros nasciam uns dos outros. E isso foi um sentimento que eu não nomeei logo, foi uma impressão inicial. Eu acho que a gente que escreve, deve ter muitas pessoas que escrevem aqui hoje para debater os livros, mas a gente que escreve às vezes sabe das coisas de um jeito um tanto obscuro, sem colocar linguagem ainda, a gente intui. E aí, quando a gente escuta uma outra escritora dando contorno para essa emoção, para essa intuição que a gente tinha, a gente finalmente racionaliza, mas é uma coisa que a gente já se inclinava a saber, né? Então, o pássaro, quando ele nasce numa primeira pessoa. Meus 2 primeiros livros são em primeira pessoa.
Já coloco aqui para vocês também na nossa conversa, não é mais fácil ou mais difícil escrever uma primeira ou uma terceira, é sempre muito difícil escrever de qualquer maneira, mas eu acho que uma primeira pessoa, para mim, eu venho do teatro, e eu estava sempre defendendo no teatro um ponto de vista, um personagem. Então, digamos que era mais natural o monólogo para mim do que uma narração, né, em terceira pessoa. Ainda que a minha narração da Delicada seja uma narração muito intimista, ao ponto do narrador, às vezes, até desaparecer, né? Parecer que se dissolve ali entre a observação com as personagens. Mas escrevendo o Pássaro numa primeira pessoa, e esse livro tem que ser numa primeira pessoa, porque ela contando a própria história é o contraste necessário para que essa narrativa possa existir. Porque imagina se com tudo que ela vive, com a via crucis que ela carrega, ela ainda fosse narrada por outra pessoa. O fato dela decidir o que ela conta para a gente é um ato poderoso que contrasta com toda a questão da perda e as dores que estão ali implicadas na narrativa, né? E esse livro, então, por mais que tenha essa força em primeira pessoa, eu fiquei pensando demais nos personagens que ficam à margem do olhar dela, especialmente o Lucas, que é o filho, né? E que é um menino que não entende por que a mãe não olha para ele nos olhos, ele não entende porque ele não é amado pela mãe, ele não consegue entender isso pela vida toda, e ele vai fugindo da mãe por todo o livro, né? Vai ficando cada vez mais longe, vai indo para países mais longes e tal. E eu fiquei pensando que angústia que deve ser para ele também essa vida. E escrevi a pequena coreografia do Adeus nessa chave, que é a história de uma filha que não se sente amada nem pela mãe e nem pelo pai. É claro que eu transformo o Lucas aí numa menina, porque eu tenho um interesse enorme no feminino, como você tão bem disse na sua fala, mas essa inquietação do filho diante de uma mãe que não olha nunca para ele nos olhos vem do Pássaro e desse desejo de contar outras histórias dentro de uma grande história, né, da narrativa central. E quando eu estava escrevendo a pequena coreografia do Adeus, a Júlia Terra, ela é então essa menina que tem uma espécie de movimento pendular em relação ao pai e à mãe, né? Ela nunca consegue sair dessa gangorra, ela tem um desejo de romper, mas ela não sabe muito como. Eu acho que o livro termina com ela encontrando instrumentos para isso, mas não completamente pronta para essa despedida que ela precisa dar. Mas, de toda forma, ela tem um desejo muito grande de acolhimento materno. E ela busca esse acolhimento não só na mãe, mas nas figuras femininas que rondam a vida dela. E ela tem uma relação imaginada com a avó, que é a mãe da mãe dela. A mãe dela, então, ela e a mãe têm essa relação turbulenta, né, cheia de nuances e ambiguidades. E a mãe dela também tinha uma relação difícil com a própria mãe. Então, isso fez com que a Júlia não tivesse uma relação próxima com a avó. E quando ela se tornou já uma mulher adulta, que podia escolher com que pessoas ela queria se relacionar, a avó dela já não estava mais lá. E aí ela tem uma frase que ela diz no livro, né, na pequena coreografia. Ela diz: é uma pena que a maioria das nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. Quando a Júlia teve esse pensamento, eu senti um portal se abrindo para o meu próximo livro. E eu agarrei essa sensação, guardei, porque eu não sou uma autora também que escreve vários livros ao mesmo tempo. E quando eu comecei a pensar na Delicada, eu tive a certeza corporal, é uma inclinação corporal mesmo quando eu escrevo, de que eu queria escrever uma história de uma avó e uma neta, que veio justamente da Júlia. E eu acho que a Laura tem elaborado isso com vocês nas entrevistas, nos encontros, nos clubes de leitura. Eu sinto que a Laura ela é muito fruto da Júlia também. Se eu não tivesse escrito Júlia Terra, não teria encontrado Laura também em alguma medida. E aí, quando eu estava terminando Delicada, eu fui percebendo que tinha uma porta se fechando às minhas costas. Uma coisa que eu não podia evitar, não era nem que eu queria, mas tinha alguma coisa se fechando naturalmente. E o que eu posso dizer agora aqui, elaborando com vocês também, é que eu sinto que é uma infância minha que está se encerrando. Não uma infância biográfica, mas uma infância como escritora, como ofício. E aí me contaram outro dia, fizeram as contas, eu não sou muito de contas, disseram: faz 8 anos que você é uma escritora publicada. 8 anos é a idade do pássaro também, da infância, que eu sinto que é uma idade portal quando a gente fala de infância. Então, realmente, eu fico até um pouco arrepiada aqui, eu sou um tanto mística, mas acho que tem um ciclo bonito se encerrando, e é legal escutar, né, essas vozes que vão dizendo as coisas e vão nos dando os movimentos. Então, eu sinto que é isso, esses 3 livros convivem numa região onde eu já não estou mais. Oi.
Então, é exatamente isso. Eu ia para a história do Lucas, que de repente desenvolve na Júlia, a avó, né, que vai aparecer lá na frente. Então, essa questão que estava falando justamente de estar interligada, embora seja independente. E isso é mágico. E você também abordou a questão da primeira para a terceira pessoa, que muda completamente, né, a perspectiva. E é lindo o jogo das palavras, o quanto você imagina. É totalmente diferente você lê na primeira e lê na terceira. E foi isso que você justamente quis trazer para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa brincadeira com as palavras, com os formatos, com as pausas, que é tão rico e tão denso para a gente. De fato, quando eu comecei a escrever, muitas pessoas que começam a escrever começam na infância, né? Há muitas escritoras desde sempre, desde que a linguagem alcançou aquele corpo. Eu sou leitora desde sempre, mas eu comecei a escrever aos 21 anos. Eu era muito nova, mas não era uma criança, era uma mulher, né? E eu comecei a escrever depois que o teatro saiu da minha vida. Eu tenho um tipo de temperamento assim muito obsessivo. Eu me agarro com aquilo que eu faço de um modo tão intenso que eu não consigo olhar para mais nada. Então, eu sinto que se eu tivesse continuado fazendo teatro, eu não teria começado a escrever. Eu ia amar a escrita e a leitura para sempre, mas escrever não. A escrita veio depois que o teatro partiu, como um recurso de sobrevivência mesmo, assim, uma sobrevivência mais existencial, artística, filosófica, porque eu estava me sentindo muito ressecada, muito morta por dentro, sem fazer teatro, sem criar. Me sinto uma artista. E aí, sem isso, as coisas estavam muito cinzas na vida, né? E eu entrei na faculdade de letras até por uma sugestão do meu pai, que me via sempre com livros. Fazer teatro foi ficando cada vez mais difícil. É difícil ser ator de teatro no Brasil, não preciso nem dizer. É difícil ser artista, né? Quase impossível, na verdade. E aí ele falou, vai fazer letras, de repente você pode ser professora de literatura, que você gosta tanto, e você vai fazendo teatro aos fins de semana. E eu fui, mas não com tanta certeza disso, porque eu não me sentia vocacionada para ser professora. Eu sentia que não era a minha vocação. Mas na faculdade de letras eu amei a faculdade. Assim, o curso foi uma iluminação. Eu encontrei muitos amigos e conheci pessoas que escrevem. Pela primeira vez eu vi pessoas que escreviam. Eu sei que hoje, falando isso no nosso tempo, isso era 2007, 2008. É um pouco louco, porque quem gosta de literatura tromba com seus escritores o tempo todo, se quiser, né? A gente vai a eventos, tem a Flip, tem Bienal, tem um monte de coisa, e tem rede social, e tem entrevista, e podcast o tempo todo. Então, a gente vê muito mais esses autores. Mas aquela altura não era como é hoje, era muito diferente, e eu nunca tinha visto um escritor. Então, ver um escritor me deu o corpo da escrita e me deu, inclusive, o direito de escrever. Porque eu percebi que a escrita percebi o óbvio sempre, né? Que a escrita é feita por alguém, uma pessoa que se assemelha a mim, que é como eu, que não sabe um monte de coisa e mesmo assim escreve. Porque, na verdade, a gente escreve com o que a gente desconhece, com o que a gente não sabe, e não com o que a gente sabe. E aí a gente vai descobrindo tudo isso, né? E aí eu comecei a escrever, e quando eu conheci essas pessoas que escreviam, elas todas eram poetas. Então, vocês imaginam, a gente tinha 20 anos, no comecinho dos 20, e ser poeta era um estado de presença na minha faculdade. E esses poetas eu via e identificava eles com muita proximidade com o ator. Sentia que o poeta e o ator eram siameses. E o jeito que esses poetas usavam, às vezes, umas capas, uns figurinos, uns chapéus, um modo de ser, me deixava muito inquieta e com vontade de fazer parte da turma deles. Então, eu comecei a dizer que eu era poeta também. E isso, o que acontece? Isso me deu uma... Eu vou só esperar, acho que o carrinho passar, será ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Ou dá? Dá? Então tá bom. Isso me deu uma... eu vou esperar passar, gente, o carrinho. É forte, né, o barulho? Não, é só esperar ele passar aqui, 1 segundo só. É um pássaro que passou. Então, e aí isso me deu uma liberdade na Folha que eu não consegui devolver depois, quando eu me vi como prosadora. Mesmo depois que eu me entendi como uma pessoa que escreve prosa, eu percebi que a minha prosa era uma prosa de fronteira. E é claro que o nome que eu
estou elaborando aqui com vocês é uma coisa muito mais recente. Escrevendo, eu estava naquele lugar que eu contei no início, que era um lugar da não elaboração, do gesto puro, da intuição, né? Que é um rompante na folha. E eu comecei a escrever desse modo, que é um modo que as frases se rompem, a escrita é fragmentada, o vazio da folha diz tanto quanto a própria linguagem. A folha não é neutra e nunca é neutra para ninguém, mas eu acho que muitos escritores, principalmente os prosadores, acabam não pensando tanto sobre isso. Escrevem como se a folha fosse apenas um suporte mudo, mas não é. Ela tem uma porosidade, ela está sendo perfurada, porque o gesto da escrita é um gesto de perfuração, de penetração, de uma espécie de desenho num espaço, né? Numa superfície. E estar atento a isso nutre muito a minha escrita. E aí, nesse mesmo tempo, eu estava estudando na faculdade os poetas concretos, que fizeram isso muito bem, há muito tempo. E eu pensei, meu Deus, que bonito quando a escrita é um devir com as artes plásticas. Quando a gente vê um poema, e não é só o que ele diz, mas o contorno dele no espaço, é tão especial quanto o que está sendo dito. E isso tudo, na verdade, convive de uma maneira inseparável. E aí é que está a literatura, né? Forma e conteúdo coincide de uma maneira tão inexplicavelmente potente que você não consegue separar, como o corpo da gente, né? Naquele funcionamento todo. E aí isso foi gerando a minha escrita e quando eu comecei a publicar, já estava consolidado em mim esse modo de escrever. Cada livro, O Pássaro, A Pequena e a Delicada, coincide, mas também se separa em muitos aspectos formais. Especialmente a Delicada. Eu acho que O Pássaro e a Pequena são mais irmãos de processo, e a Delicada olha para o que eles fizeram, pega algumas coisas, mas também aponta novas possibilidades, o que eu acho muito interessante de observar, porque esse jeito de escrita não pode se cristalizar. Ele não é uma descoberta e um lugar de se chegar e se manter, mas ele precisa estar em constante metamorfose, porque senão ele perde a vida. Ele vira só uma coisa lá de trás, né? E ele precisa manter o movimento sempre. Eu acho que a gente podia agora abrir, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, quiser falar, fazer algum comentário. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Eu vou fazer uma perguntinha bem básica, pensando no processo de escrita. Se você tem algum procedimento, entre aspas, por falta de uma palavra melhor, que você segue quando você quando você se põe a escrever, tipo, que roteiro você vai seguindo para manter aquele ritmo de escrita, para as ideias virem e tal. O processo criativo. Eu lembro que, em algum momento, eu vi que o Haruki Murakami costumava sair para correr e depois as ideias vinham na cabeça dele, né? E que ele mantinha um ritmo de tantas horas por dia escrevendo. Aí eu quero saber mais ou menos como é seu processo. E se, mais uma perguntinha, e se já tem alguma coisa aí no caminho, quem sabe, vindo, porque eu tô com o seu terceiro livro já. O terceiro livro já está lido e a gente quer mais. Que bom, isso é bom. Obrigada, linda. Eu adoro saber de processos de escritores e artistas também. Eu assisto entrevistas, estou sempre buscando livros sobre, adoro, sou apaixonada. Porque eu acho que o artista, de fato, ele quando ele está nessa feitura. Depois, quando a gente está falando sobre o livro, depois que o livro está publicado, é uma outra coisa. Mas esse processo mesmo de construção, de criação, é o processo onde o artista é. E, para mim, tem muitas coisas, cada livro tem uma demanda diferente. No entanto, tem algumas coisas, sim, que se repetem. Uma delas é o fato de eu gostar muito de escrever pela manhã. E pela manhã, muito cedo. E eu não sou a única escritora que diz isso. Acho que muitos escritores aí que estão balançando a cabeça, concordando comigo. Tem alguma coisa na manhã. Mas também tem alguma coisa na noite. Tem alguma coisa sempre nessas horas do entre. As horas de perigo, como se diz, né? Onde a manhã já ainda é um pouco madrugada, quando a noite já é quase madrugada, ou quando a madrugada já é quase manhã, quando você está nesse espaço mesmo do devir, a escrita, ela atinge os seus melhores respiros, eu sinto.
Tem uma coisa boa ainda, que é o fato de você, quando está escrevendo um livro, você acordar e ir direto para o processo de escrita. Porque tem algo do sonho que ainda está aberto, desse corpo mais maleável, e que é um corpo, inclusive, mais vulnerável, que se protege menos. E uma das coisas que a gente mais precisa para escrever é a vulnerabilidade, é a maciez, é a liquidez, é o estado de misturar-se com. Se a gente fica se protegendo demais, se fazendo muitas perguntas, querendo saber se é seguro o suficiente escrever o que a gente quer escrever, não vai escrever, vai ficar aqui na cabeça pensando um monte de coisa que não é escrita. Escrita é um estado mais de transe, né? E quando a gente consegue atingir isso é quando eu sinto que a coisa vai. Então, costuma ser assim. Tem uma outra coisa que se repete nos 3 livros, eu não sei se no meu próximo vai se repetir, parece que sim, porque eu continuo nessa toada, que é a questão da música. Eu escrevo com música. Para alguns escritores isso pode ser o horror, o verdadeiro inferno, porque a pessoa precisa de uma espécie de silêncio para escrever, ainda que a gente saiba que o silêncio é uma utopia, né? Ele não existe, mas uma espécie de tranquilidade sonora para escrever. Eu moro em São Paulo, como muitos de vocês devem morar também. Tranquilidade sonora não está acontecendo, não acontece, não está acontecendo. Então, eu prefiro escolher o som que vai ficar mais alto. Boa. E aí eu faço essa escolha, geralmente é uma música clássica, uma música instrumental, uma música atmosférica, que dá uma concentração para mim, que cria uma bolha. E eu coloco essa música no repeat. Então, eu fico ouvindo. O meu Spotify, quando eu termino o ano escrevendo um romance, ele é muito... Esse ano foi meio sem graça, porque eu já tinha terminado a Delicada. Mas, por exemplo, ano passado, eu estava entre as maiores ouvintes do Spotify mundial, porque eu fico ouvindo o dia inteiro a música. Então, o artista ganha muito dinheiro comigo. Se está vivo, ficou rico, de tanto que eu ouvi a música dele. E isso me ajuda muito a me concentrar. Às vezes a escolha da música ajuda, inclusive, eu elaborar a cena que ainda não existe, mas eu a imagino nebulosa e a música vai dando um contorno para eu entrar na atmosfera. Então isso também se repete. Uma outra coisa que acontece muito no meu processo é eu colocar do lado do meu ofício ali, da minha escrita, um livro muito importante, radioativo. Geralmente uma Clarice Lispector, um Raduan Nassar, um Guimarães, uma coisa assim, da pesada. E leio um trecho só, sabe? É um livro que eu já conheço bem, mas é só para você entrar na literatura, um shotzinho de literatura que você toma e vai. Faço isso bastante também. E a última coisa que eu posso te contar que se repete é a questão das colagens, dos post-its. Eu gosto de fazer o livro se tornar fora também. Ele não é só em mim, né? Eu acho que a escrita, quando eu escrevo, é porque eu estou habitada por alguma coisa que precisa sair, se transmutar. E às vezes ele não sai só na linguagem, ele precisa de outros espaços de habitação para começar a se tornar real. E aí eu faço colagens, eu adoro fazer colagens e colo no meu... Eu tenho um escritório que é todo de vidro, ele é um aquário, né, como eu chamo. Então, na minha frente tem uma janela que é para dentro da minha sala. E eu coloco ali os recortes das personagens, eu vou montando como uma espécie de investigação de detetive, vou anotando dicas, frases, palavras que são importantes. Escrevo geralmente de batom no vidro também. No final do processo, a coisa fica bastante monstruosa. Mas é bom porque quando eu entro no meu ateliê, o livro o livro está ali, me ronda, me agarra para que eu possa adentrar. E eu escrevo por muitos anos, então isso dura e se transforma. São 4 anos, 5 anos de processo. E aí esses post-its e recortes vão se transformando ao longo dessa investigação. A última pergunta que você fez, a segunda, né, que é se já tem alguma coisa. A Delicada foi lançada em junho, no final de junho desse ano. E eu trabalhei muito na divulgação dela esse ano. Eu viajei demais. Nem dá para acreditar que só 6 meses se passaram desde que eu lancei a Delicada. Parece que faz muito tempo. Então eu não tive muito tempo de
assentar no meu ateliê para começar a escrever. Mas eu tenho uma outra coisa que eu faço, que é caderno. Eu adoro cadernos. E eu vou anotando pensamentos, metáforas, observações. Isso vai se acumulando, tem se acumulado. E quando eu vou realmente escrever o livro, essas anotações todas começam a se tornar o livro. Elas são o meu caminho de entrada para esse mistério, né, que é a escrita e o livro que a gente quer escrever. Obrigada. Eu acho que aqui está funcionando esse microfone, se quiser. Senão eu te dou esse aqui. Ah, tá. Assim. Oi, Aline, tudo bem? Boa tarde. Outra vez a gente se encontra, né? Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, para o escritor independente que está começando, você que é uma escritora consolidada agora, que conselho você daria para esse escritor que está começando, que está se mergulhando nesse mundo da escrita e da literatura? E outra, além desses rituais que você tem para escrever, você se deixa meio que seduzir pelos temas atuais que estão acontecendo agora, ou temas, seja externo, interno, para escrever as suas obras, ou você se fica nua na hora de escrever? Porque nesse momento eu estou escrevendo o meu segundo livro e eu estou numa parte muito espiritual. Eu acho que é um pouco influenciado pela Rosalía, o novo álbum dela, o Lux. Eu estou muito pensando entre a vida, a morte. Então, foi uma coisa que veio de algo externo, não foi uma coisa, mas que me tocou. Acontece a mesma coisa com você na hora de escrever? Acontece a mesma coisa de algum tema externo que você vê e dá como aquele estalo na cabeça e você começa a escrever a partir daí? É muito lindo. Bom te ver de novo. Delícia. Obrigada por ter vindo. Sobre o conselho, eu entendo a questão do conselho, eu tenho um incômodo com a palavra conselho. Mas a gente não tem outra melhor, né? Diálogo, troca entre escritores, porque cada escritor é um universo particular, a gente pode aprender muito com os outros universos, mas não tem uma norma, um roteiro, uma regra. E qualquer coisa que eu fale vai dizer muito mais de mim do que da pessoa que pergunta, né? Mas pode ajudar a gente a pensar pela diferença. Mas por isso que eu não gosto do conselho, porque eu acho que tem uma hierarquia na pessoa que aconselha, como se ela soubesse, não se sabe nunca, nem de si, muito menos do outro, né? Mas o que eu fiz? Quando eu comecei, eu não pensava, estou começando. E agora que eu estou aqui, eu não penso, estou no meio, ou estou lá, não penso nada. Eu sou e faço, e me movo em direção ao meu desejo daquele momento, né? Então, eu escrevia na faculdade, escrevia sem pensar em publicar, escrevia loucamente, espantada com aquilo, apaixonada por aquilo. E aí, quase 10 anos depois, eu fui fazer uma oficina de escrita pela primeira vez, com o Marcelino Freire, que é um escritor magnífico e é um mestre, né? E eu acho que qualquer pessoa que você for conversar, que é publicada, tem uma história bonita para contar com o Marcelino. Ou o Marcelino ajudou em algum momento, fez uma oficina, ou o livro dele. Ele passa por todas as gerações, ele abençoa todos os processos, assim, é impressionante. E eu conheci ele para fazer uma entrevista com ele para um site de arte que eu tinha, o Oitava Arte. Conheci a obra, mas não conhecia a pessoa, e me apaixonei pela figura dele e fui fazer a oficina. Na oficina, eu tive uma revelação. Ele me disse, essa pessoa que eu admirava tanto, que estava na hora de eu publicar, me olhando nos olhos, dizendo, está na hora de você publicar. E aí eu achei que era um chamado e falei, então deve estar mesmo. Eu acreditei no que ele me disse e comecei a tentar reunir esses textos que eu estava escrevendo há tanto tempo num livro de contos, entre aspas, porque não eram contos, mas textos curtos. Não consegui, os textos não queriam ficar juntos, eles se acotovelavam e aquilo não tinha uma energia, não era uma unidade. Desisti desse livro, guardei, fiquei inquieta. Uma segunda oficina em 2016 do Marcelino surgiu e era uma oficina concurso que proporcionava a publicação do livro que fosse escolhido dentro do processo. Entrei por isso, falei, eu vou publicar, que livro? Nem sei, mas eu vou inventar um livro para fazer parte dessa oficina. E comecei a inventar o Pássaro. E aí comecei a escrevê-lo um pouco antes da oficina, entrei, continuei escrevendo, terminei e o Pássaro realmente foi escolhido dentro desse concurso e foi publicado. Eu não pensei, eu estou começando, eu pensei, eu preciso me mover em direção
a isso que me move. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Não ficar tão preocupado com como será a nossa carreira, se vai dar certo, vai dar errado, não é linear, as coisas são difíceis, às vezes parecem que são mais fáceis, que parecem fluir de um lugar que não é. A gente só precisa sair da frente, né? Às vezes as coisas parecem acontecer sozinhas, mas uma coisa muito importante é a gente lutar pela nossa escrita todos os dias, da maneira que a gente puder. E lutar pela escrita, né? Assim, o mais importante é o texto. Se o texto tiver força, ele vai nos levar a lugares que a gente, enfim, sonha em ir, né? Mas a gente precisa ler, estudar, escrever, reescrever, estar nos lugares como você está, fazer parte, escutar o universo, ser artista, que o resto vem, sabe? Vem da maneira mais luminosa que puder. Então, se ocupe com o seu trabalho, o resto é caminho, né? E sobre de onde vem, né, o livro seu, eu acho que a gente como artista também, a gente não consegue fugir do nosso tempo. O artista, ele é um canal, e mesmo que ele não saiba, a obra dele revela para ele o quanto ele está implicado no tempo e espaço. É muito impressionante, pelo menos comigo acontece isso. Porque o que me faz escrever não são os grandes assuntos que estão em voga, nem nada. São pequenos incômodos, imagens estranhas, névoas, coisas que eu preciso investigar, enigmas, mas são até incorpóreos, às vezes, difíceis de classificar. Nada que a gente possa detectar no noticiário ou na política, nada disso, para mim, né? Depois que o livro está pronto, muitos anos depois, é interessante observar como ele coincide com as coisas que estão postas. É como se eu não sei como isso acontece, porque realmente não é algo que move o meu trabalho. Mas depois ele é revelador até para mim. E aí eu vou me letrar para entender o livro que eu escrevi. É muito doido, né? Eu vou lá voltar a Bell Hooks, vou lá ler Luísa Teixeira e falo, caramba, peraí, mas o livro está dizendo antes, porque é isso mesmo. A escrita, ela sabe antes, ela vai na frente. A gente precisa correr para chegar até ela depois, sabe? Eu acho que é isso. Mais alguém? Ela, ele. Aí tem que... Olá, boa noite, Aline. Sou professora universitária de literatura contemporânea, trouxe a sua obra para as minhas aulas. Eu queria saber, assim, observando as suas 3 obras, a gente percebe um incômodo na leitura mesmo, um incômodo no Peso do Pássaro Morto de um estupro, depois na obra, na coreografia, aquela cena final, e mesmo agora, assim, na Delicada, uma calcinha mostrada. Eu queria saber de onde vem esse incômodo e para onde vai a sua literatura, se é essa mesma a sua intuição, se é provocar, se é causar ou é só o mero prazer estético. E só para terminar, eu queria saber sobre as suas obras, você falou do seu processo criativo, queria saber se a obra ela já está pronta na sua cabeça, quando você senta para escrever, ou se ela toma vida própria. É isso, obrigada. Obrigada, professora. Eu entendo que quando você diz a palavra incômodo, o incômodo é seu, né? Não meu. Você coloca as coisas que para você te incomodaram, que estranharam, não necessariamente a mim. Quando eu estou percorrendo a obra, eu vou em direção ao que ela me inclina, e eu acho que aí eu já te respondo também a sua segunda pergunta. Eu não sou uma autora que planeja. Eu vejo muitos autores dizendo que planejam, até o Milton Ratum, que é um autor que eu amo, admiro demais, ele dizendo que escreve muitos e muitos cadernos, falando, pensando os personagens antes de começar a obra, que ele geralmente começa pelo fim. Eu não. E eu acho que tudo isso são formas de reescrever, porque eu começo, a minha primeira versão é uma primeira versão que escuta alguma coisa que se impõe como gesto de escrita. É um mistério, ela duvida, ela está extremamente à flor da pele, porque não se sabe o que vai acontecer. Quando eu estava compondo a Delicada, eu não sabia o que ia acontecer. A gente sabe o que acontece aqui, mas eu não sabia. Eu descobri com o livro o que ia acontecer. As outras versões, aí são versões que vão manchando todo o texto com a descoberta que eu faço do enredo central, as subtramas. Aí eu vou... moldando os personagens, complexificando as situações, mas geralmente essa primeira versão é uma revelação. Agora, eu acho que os autores que escrevem antes,
suas escaletas ou seus cadernos de personagem, também é uma forma de escrever uma primeira versão do trabalho, né? Eu nunca vi um autor dizer, uma autora, que escreveu o livro num gesto único, sem parar, assim, de que começou e terminou e publicou exatamente isso sem mexer em nada. Pode ser que exista, eu nunca ouvi dizer. Eu acho que todo livro também ele é reescrito em muitas medidas, né? E essa reescrita é pura escrita também. Não que eu não confie no gesto de improvisação, acho que muita coisa acontece quando a gente se concentra num trabalho e cenas que perduram. Tem cenas que eu escrevi na primeira leve que estão aqui no Pássaro e na Pequena até hoje, imutáveis. Acontece com uma cena ou outra, mas não o livro todo, porque escrever um romance inteiro, há muitos problemas que começam a aparecer. São infinitos os problemas. E a gente fica dormindo, eu chego a ter pesadelos, assim, eu estou escrevendo, estou com um super problema, não sei como resolver, vou dormir. Acordo à noite, assim, perturbada com aquele problema, ou às vezes eu não percebi qual problema tem, acho que o livro está todo redondo e acordo desesperada pensando num furo que está ali no livro. Então, eu acho que essa escrita e reescrita é uma coisa contínua. E a sua primeira pergunta, eu não sei se eu consigo responder de fato, porque eu só vou em direção ao que o livro me leva. Eu sei que tem cenas desconfortáveis, mas não é isso que eu penso. Eu vou trabalhar o desconforto. Eu preciso ir com coragem para o texto. E o texto vai para lugares reveladores de humanidades obscuras, e a gente precisa escrever sobre isso, né? Na escrita que essas coisas, inclusive, ganham as suas nuances mais admiráveis, eu sinto. Só antes de te dar a palavra, essa questão do incômodo, que ela falou, aqui, eu não diria a palavra incômodo, mas nós, né, quando lemos aqui na biblioteca, né, você precisa ler, a gente termina de ler porque a gente precisa conversar, a gente tem que conversar. E aí a gente ia acabando de ler, principalmente o Peso do Pássaro Morto, e aí a gente ia, meu Deus, mas é aquela parte e tal. E assim, eu lembro quando eu terminei, conversando com as meninas, eu falava assim, o nome. O nome. Eu fiquei assim, sabe? E assim, isso, eu não diria impactou. E são essas sensações, né? Porque eu acho assim, quando eu acabo um livro, que eu fecho, eu fico, sei lá, eu fico dias pensando nele e voltando e aquela situação. Então, é essa questão. E até hoje, o nome. Não é um incômodo, mas não sei. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Ives, eu estou trazendo uma dúvida justamente do pessoal lá da biblioteca, das meninas da biblioteca da minha faculdade, e elas pediram... É a Faculdade Paulus, ali na Vila Mariana, Fapcom. A gente gostou muito do seu livro, a gente conversou bastante sobre ele, e elas pediram para mim perguntar, na cena final do velório, quem, do Peso do Pássaro Morto, se quem aparece é o pai biológico ou o advogado. E a minha segunda pergunta é em relação a se você tem alguma insegurança quando você começa a escrever um livro e como que você lida com essa insegurança também, de repente, de se você está seguindo um caminho certo ou reescrever o que você já escreveu antes. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo da biblioteca. Eu não posso dar essa resposta. Se eu quisesse dar, eu tinha dado lá no livro, não é? Não é? Vocês, eu acho que uma coisa super importante da gente pensar como leitores, se emancipar do autor. Quando o leitor lê, ele é a pessoa que vai construir os significados do livro a partir das hipóteses que ele constrói, sempre a partir do texto. Claro, se ele consegue justificar essas hipóteses no texto, ele está certo. Eu não tenho mais razão que a minha leitora e o meu leitor, pelo contrário. Eu acho que o leitor tem muito mais razão que o autor. A Helena Ferrante, que é uma autora que eu admiro muito, ela tem um livro que é só de entrevistas e tal, que chama Frantumalha. E ela, enfim, ela respondeu, né, essas entrevistas, porque ela é uma figura ausente, ninguém sabe quem ela é como autora. E ela diz numa dessas entrevistas algo que me marcou muito. Ela diz que há 3 livros em cada livro, 3. Um livro que é o livro que a autora acha que escreveu, o outro é o livro que o leitor acha que leu,
E o terceiro é o livro, que fica para sempre pairando entre essas duas entidades, o leitor e o autor. Ninguém está completamente certo nem completamente errado. Então, o que as pessoas da sua biblioteca acham que pronto, tá bom? E elas têm toda a razão, não precisa confirmar com ninguém. E sobre as incertezas, né, as inseguranças, acho que são todas, quando a gente está construindo um trabalho que não existe, e que pode não existir se a gente não continuar trabalhando nele, que pode continuar sem existir mesmo com todo o trabalho que a gente tem. Às vezes a gente fica anos e anos trabalhando num livro e ele não está morto. Você tem que jogar fora e começar outro livro. E tudo bem. Tem uma coisa no gesto em si que basta. E isso é muito legal de perceber como artista. Se aquilo vai se transformar em algo que você vai publicar, muito bom. Se não vai, é uma escolha que você vai fazer. Você pode fazer essa escolha. Não é porque você escreveu que você tem que publicar. E é isso. Acho que essas incertezas, na verdade, me interessam. Eu prefiro estar nesse estado alerta de risco, porque eu acho que esse é o estado da arte, do que saber o que vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Mas, enfim, se eu quisesse que o meu tempo fosse mais domado, eu não seria artista. Eu sou artista justamente em busca dessa inquietação, que é pura vida para mim. Mais alguém? Pode vir. Boa noite, eu sou o Pablo. A gente se falou no Instagram. Sim. Que bom te conhecer. Que bom também te conhecer. Obrigada por ter vindo. Eu queria que você falasse um pouco, Aline, sobre o processo de escolha dos títulos. Seus livros marcam bastante desde o momento que nós temos contato com os títulos. Eu queria que você falasse para a gente como você escolhe esses títulos, em que momento você fala, vai se chamar assim. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Linda pergunta, Pablo. Obrigada. Quando eu fazia teatro, e que eu nem pensava em escrever, eu era uma pessoa muito jovem e eu não tinha um repertório cultural tão grande assim. Eu não venho de uma casa com livros. Então, eu fui aprendendo a consumir, a ler no teatro. Muita coisa me chegou pela primeira vez, assim. E eu ouvia os títulos das peças que o tal diretor, eu fiz Célia Helena, né, aqui em São Paulo, diretor tal estava montando, o ator tal estava montando, não sei que grupo estava estudando, e aí eu ouvia, eles não usam black tie, gata em teto de zinco quente, tantas outras, do Nelson Rodrigues, ele bonitinha, mas ordinária, tantas, sabe, do Brecht, Terror e Miséria no Terceiro Reich. Eu ouvia esses títulos, eu falava, o que é isso? O que são essas histórias? Que títulos lindos. Eu ficava encantada e nem sabia o que isso ia gerar. Mas eu acho que nasceu aí o meu amor por títulos. Eu adoro títulos de filme, de livro, de peça. Quando eu vou na livraria, a gente que é leitor há muito tempo, depois que passa um tempo de repertório e a gente é leitor, a gente quer descobrir um autor que ninguém conhece, né? É uma espécie de hobby, né? A gente quer encontrar. Então, às vezes, você achar um título que você não conhecia e é um título lindo, é um grande encontro. Por exemplo, aquele título do Marçal Aquino, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Tipo, o livro ainda é maravilhoso, mas se não fosse, não teria problema nenhum, só com esse título. A obra toma todo o meu dinheiro, é seu. Não tem problema. Mas ainda é um super livro, né? Um grande livro. Marçal é um super escritor. Então, eu tenho uma queda por títulos. E aí, quando eu comecei a escrever, os títulos eram muito orgânicos nos meus contos. Eu sempre batizava de uma maneira radical, um gesto disruptivo, violento, intenso, seguro. Sempre foi assim, uma pena segura para dar título. E aí, quando eu estava escrevendo O Pássaro, antes de eu começar a escrever a história, a primeira coisa que chegou para mim foi o título. Eu estava caminhando, alguém falou, você, né, do Murakami, sobre caminhar, como é importante caminhar para os escritores. Estava caminhando e veio o título, já pensando na história de perdas que eu queria contar, O Peso do Pássaro Morto. Aí eu cheguei em casa, anotei nos meus post-its, como eu contei para ela, fiquei convivendo com aquele título para entender se era mesmo, se tinha a força necessária, né, para ser o título da minha história. E aí eu sustentei ele como título e foi ele que me norteou por toda a construção da narrativa. Quando eu estava escrevendo a pequena coreografia do Adeus, a expectativa era que surgisse um processo parecido com esses que tinham sido, desses títulos que pareciam chegar de fora, né, como um presente, assim.
o título da pequena não chegava. Eu passei 2 anos e meio desesperada, pensando que nome eu vou dar para esse livro, sei lá. Ficava vindo coisas horríveis na minha cabeça, assim, nomes muito ruins. E aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? E aí aconteceu uma coisa bonita no meio do processo da pequena coreografia. Eu tinha um blog na época da faculdade, que depois eu fechei, quando eu comecei a ser uma autora que as pessoas me conheciam, porque eram textos que não eram para todo mundo ler, era uma coisa mais privadinha, né? Aí eu tirei do ar. Mas eu tenho leitoras que me acompanham desde lá de trás. E uma dessas leitoras chama Aline também. Na pequena, vocês podem conferir aí, tem um agradecimento a ela lá, Aline. A gente se encontrou depois, é muita história para contar, são tantas digressões, mas enfim. Ela compartilhou no Instagram um texto meu que eu escrevi há muitos anos atrás, antes da pequena, que era o livro condensado numa folha. E a última imagem era a pequena coreografia do adeus. Quando eu li, eu falei... Eu circulei mentalmente o título do livro. E ainda essa cena que ela postou me deu o começo da pequena coreografia do adeus, que é a Júlia brincando na praça com a Tetê e vendo o pai com aquela outra mulher. Essa não era a primeira cena do livro. E se tornou porque a pequena coreografia do adeus nesse continho dizia respeito às folhas de outono, fazendo aquela dança com o vento, aquela dança áspera, sabe? Se movendo. Essa era a pequena coreografia do adeus daquele texto. E aí eu peguei, já vi que era o título, porque quando parece que você tomou um tiro. Vem assim. E aí eu agradeci lá naquele momento, ela não entendeu direito, mas depois ela entendeu. E a gente se encontrou na Livraria Simples há uns 2 anos atrás, e eu pude abraçá-la e agradecê-la pessoalmente. Título da Delicada foi a maior dor da minha vida. Não vinha. Se pequena veio no meio, Delicada veio a última coisa por escrito esse ano, lá para fevereiro, foi quando esse título nasceu. Tipo, o livro estava sem título. Sem título. Eu ficava também vindo ideias horrorosas, eu não sabia como nomear esse livro. Comecei a me sentir oprimida pelos meus títulos anteriores, porque você começa a pôr esses títulos imagéticos e tal, aí você não pode pôr só O Cemitério, né? Tipo, não pode. Tudo bem, e se você colocar mais assim, já está vindo uma coisa, uma proposta. Precisava colocar alguma coisa que se assemelhasse. Foi muito difícil. Chegou no banho. A água também, além de caminhar, eu acho que a água é uma coisa super importante para quem é artista. O banho, nadar, rio, barulho de água, enfim. Muita coisa assim no chuveiro sempre vem quando eu estou escrevendo. Estava tomando banho sem pensar em título nenhum. Veio assim. Só que eu estava tão sofrido que eu não estava acreditando em nenhum título. E aí veio uma delicada coleção de ausência. Eu falei, não, será que é bom? Aí sabe o que eu fiz? Eu anotei no box uma delicada coleção de ausência, fiquei olhando. Aí eu falei, não sei. Eu acho que é bonito. E fiquei convivendo. E aí o que eu fiz? No dia seguinte, o texto ele já estava com o logo da companhia, ele já estava todo diagramado, só faltava o título. As minhas editoras mandando mensagem, e aí? E a gente fazendo, às vezes a gente chegou a fazer um trabalho de mesa, assim, sabe, com nomes chaves, e não vinha ausências, que é a coisa tão determinante desse livro. E aí eu coloquei uma delicada coleção de ausências na manhã seguinte, já com a marca d'água ali da companhia, e eu dei uma distância e falei, ficou bonito, é esse. Mandei para elas. Aí elas me responderam, achou! Em caixa alta. A minha alegria foi tão grande, você não pode imaginar. Então é isso, essa é a história dos meus títulos, uma história de angústia e também de algum prazer. Gente, só para a gente dar uma fechada aqui do horário, o que acontece? Estava pensando a gente ter mais 1 ou 2 perguntinhas, porque depois você vai autografar, né? Daria para a gente ficar aqui até 10 horas da noite, mas não será possível. Então, eu queria ver quem mais teria alguma pergunta. Pera. Então, vamos tentar condensar para dar tempo dos autógrafos. Você disse que você já perguntou, por isso que eu estou pondo você lá para o fim da fila. Então, peraí, quem que foi primeiro e agora? Tá, foi ela, depois é você, os outros 2. Você e tem um último, ela lá. Só vamos acelerar para responder mais um objetivo. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria dizer que eu sou muito sua fã, estou meio nervosa. Eu vou perguntar uma coisa. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então desculpa se já tiverem perguntado. Eu queria saber como você lida com questão de críticas. E não só
talvez assim, das mais especializadas, mas também assim tem os mais corajosos que jogam o próprio nome ali na pesquisa do Twitter e vê o que as pessoas assim normais estão dizendo. Não sei se você costuma procurar ou se alguma já acabou chegando em você, tanto especializada quanto de qualquer pessoa, e se alguma já te afetou de uma forma mais profunda, ou se é algo que você realmente não procura, ou se você vê e não tem muito impacto. É isso. Obrigada. Eu vejo as críticas de uma maneira natural, mas eu acho que a gente que é artista do tempo de hoje, se a gente fizesse... Não estou dizendo que não vai fazer. Quem quiser fazer essa busca no Google, se benze, vai. Mas bagunça a cabeça, porque é muita informação, né? E aí, eu acho que você pode gastar a sua energia no lugar errado, sabe? Então, eu prefiro não fazer esse tipo de jogo. Eu acho perigoso. Acho que não leva a lugar nenhum. E o que chega para mim, chega só coisa incrível, porque quem me marca geralmente são pessoas que gostaram do trabalho, que leram, que têm uma coisa para me dizer, que me interessa. Então eu recebo muito afeto. As críticas que vão problematizar o livro, eu não acho isso ruim, eu acho ótimo, eu aprendo muito com a crítica. Eu acho que às vezes o que acontece muito na internet são comentários mais rasos e às vezes desrespeitosos com a sua pessoa. E isso não gera realmente muita... não ajuda você a crescer, pelo contrário. Às vezes a pessoa fica pensando nisso dias e dias, ao invés de estar lendo um livro incrível, assistindo um filme ótimo, gozando, escrevendo, entende? Tipo, não vale muito a pena, né? Então, o jeito que eu lido é tentando me proteger mesmo, cuidar do meu tempo e do meu olhar. Boa noite, tudo bom? Eu sou aluna de letras, minha professora aqui, que fez eu ler os seus primeiros livros, ainda não li o último, e eu estou fazendo curso de roteiro, e eu fiquei refletindo a respeito do seu livro no audiovisual, que não é só história, tem as palavras cortadas, tem os pontos, tem o itálico, e eu sei que tem adaptação da pequena coreografia para o teatro, só que no audiovisual, se você enxerga os 3 livros, ou se você enxerga um, como seria? Se a história se perderia, seria uma nova versão? O que você acha da história no cinema? Bom, os 3 livros eles estão com os direitos reservados para o cinema, então eles vão virar filme. O Pássaro ele foi adaptado para o teatro pela Helena Serelo. Não sei se alguém aqui assistiu. Muito bonito o espetáculo dela. O da Tarsila, ela adaptou a pequena coreografia, a Helena adaptou o Pássaro. A Delicada ainda não teve nenhuma proposta de teatro. Eu acho que é um livro mais cinematográfico do que teatral, né? Porque envolve mais coisas, mas quem sabe aparece alguma coisa. Eu fico numa expectativa. Eu adoro cinema, né? Acho uma das grandes artes, sou apaixonada, fico torcendo para que sejam filmes interessantes. Eu acho que é uma outra coisa, e nem acho que o filme tem que ser fiel ao livro, eu acho que tem que traí-lo para ser fiel a ele, sabe? E eu fico bem sossegada, porque é uma obra externa ao livro, né? Alguma coisa que a partir do livro vai se construir, mas que terá a sua autonomia completa. Então, eu confio nas pessoas que compraram os direitos, acham que são artistas muito competentes, e fico orgulhosa e na expectativa, mas uma expectativa bem tranquila, porque meu trabalho eu já fiz. Agora a pessoa vai fazer o dela, eu vou continuar fazendo o meu, e cada um vai colher os frutos disso também, né? Então, tudo certo. É para o cinema mesmo, não é? Ai, gente, que tudo, né? Agora... Boa noite, Oi, meu nome é Marcos. Conheço há muito tempo você, desde a pandemia. É verdade. Eu queria saber quais são os escritores ou autores que você se inspira para poder fazer os livros, e também perguntar se esse terceiro livro que eu vou ler agora, se eu vou sofrer muito, porque os outros eu sofri demais. Eu não sei, pergunta para eles. Para quem já lê, um pouquinho. Dizem que é um pouco mais suave a Delicada. Puxa, são tantas escritoras, né? Você sabe bem. Eu tenho uma que eu já falei aqui, que, enfim, e você também sabe muito bem, que é a Clarice Lispector, né? Que eu acho que todo mundo que escreve em língua portuguesa
tem a companhia dela em alguma medida. Os clássicos têm um pouco isso, a gente lendo ou não lendo, eles vão influenciar o nosso trabalho, porque influenciaram o trabalho de outras pessoas, eles estão infiltrados na cultura, vai chegar em você, de uma maneira ou de outra. Mas acho que a Clarice tem essa força para mim, porque ela, além de ser uma das maiores autoras mesmo, né, que existem no mundo, ela também foi alguém que eu montei no teatro. Eu tive essa experiência e foi muito impressionante. Claro que foi uma experiência de estudo, numa época ali no Célia Helena, então não teve a profundidade de um espetáculo profissional, mas só de entrar em contato um pouco com esse mistério me deu um gesto que é ler Clarice de dentro e não de fora. Porque aí eu acho que tudo muda, porque às vezes a gente também, quando vai ler essas grandes obras que oferecem uma resistência, que não são completamente abertas, a pessoa talvez fique tentando entender cada vírgula, cada frase de fora. E se você vai de dentro, é uma experiência muito mais interessante. Turva também, óbvio, mas muito mais interessante, muito mais poderosa. E o teatro me deu essa porta de entrada. Então, eu li toda a obra dela muito jovenzinha. E depois eu fiz um combinado comigo de ler um por ano dela, reler, né? E uma das coisas que a gente, acho que um dos prazeres de ficar um pouco mais velha e ser leitora há muitos anos, é a releitura. É uma beleza reler as obras que a gente ama. Eu tenho encontrado esse prazer depois dos 35. Assim, é muito especial reler essas obras. E a Clarice é essa companheira, né, de uma vida. Ao mesmo tempo que ela não pode ser sombra na nossa escrita. Não dá para tentar nada que ela fez. Ela fechou a porta e jogou. Você entra como leitora, mas você não... esquece. E é o perigo dos grandes, a gente fica tão encantado com o que eles fizeram que a gente começa a mimetizar, né? E se perde. Então, tem que tomar cuidado com os grandes, gente. Leiam com moderação. Quem escreve, né? Quem só lê, leia e se joga. Mas quem escreve, leia com moderação. Oi, Aline. Me chamo Camila. Sou uma leitora nova. Tô nova nesse ramo. Já li seu livro de uma amiga e esse ela me deu de presente de tanto eu ter que ficar pedindo um livro emprestado. E, assim, eu amo muito o seu olhar poético, o seu sentimento, e eu queria que você falasse mais sobre essa frase. Uma das frases que eu anotei, que é assim: algumas essências ficam para sempre, não porque doem, mas porque nos ensinaram a amar. Porque o seu olhar além, esse sentimento poético, eu queria que você falasse para a gente de onde vem. Obrigada. Obrigada, meu bem. Eu tenho uma coisa curiosa que é cada frase, ela existe, ela nasce dentro do livro e para ele. Quando ela é ouvida de fora, assim, agora que eu já saí do livro, que já escrevi, eu não sei como ela se deu, eu não sei como justificá-la, porque ela é matéria da narrativa. Muitas das frases, elas surgem da embocadura de um personagem, a maioria delas, né? Então, tem o meu narrador, que também é um personagem, mas muito do que ele elabora aqui é pelo olhar que ele tem, a voz tem, né? Não sei quem é esse narrador, que é um grande incógnita. Quem é o narrador? O que é o narrador? O narrador que não está implicado na história. Quem é essa voz? Não? É quase a voz do livro, é quase a voz do autor. Mas é tomado pela observação dessas figuras que ele elabora certas coisas. Então, eu sinto que a poética do livro, ela só existe na ação estabelecida, entende? Então, você cria uma circunstância, uma atmosfera, um tecido, onde aquele tipo de dizer é possível e ecoa. Fora dele, não há. Só dentro, entende? Então, eu não consigo te dizer o que é essa frase, o livro te diz. E esse olhar, eu acho que ele é fruto dessa conexão com o que se conta. Porque sem eu estar implicada na história, por exemplo, essa frase que eu contei da Júlia, que ela fala da avó, que foi a frase que foi a semente do livro, não sei se você já tinha chegado, acho que você chegou depois, né? Na Pequena Coreografia do Adeus, que é o meu segundo livro, tem uma frase muito importante, que depois eu te falo para as pessoas não ouvirem de novo, que senão vão ficar chata, repetitiva, mas é uma frase que deu a origem da Delicada. E é uma frase que a Júlia tem, que é o pensamento dela, com saudade do que ela não conheceu da avó, entende? Então, eu não teria essa frase assim no meio do caminho, eu vou falar isso. Como que eu pensaria isso? Se não pela carne da personagem, entende? E quando você se coloca em situação, quando você tem a tal da fé cênica,
poesia acontece. Então, eu acho que é a partir disso que o nosso olhar ele se refina e entrega para o outro alguma coisa que se pode guardar, né? Que a gente guarda quando lê. Bom, a última, vai. É a última da última. Boa noite. Você é maravilhosa. É muito bom, especialmente para nós mulheres, eu acho, né? Ver escritoras chegando lá como você. E eu quero te perguntar, você falou bastante sobre isso, o teatro. E eu queria saber o que você percebe que o teatro te deu de ferramenta e que hoje impacta na forma como você consegue desenvolver sua escrita. Olha, eu acho que uma coisa que o teatro dá muito, né? O teatro é muito generoso. E eu acho que as pessoas vão fazer teatro mesmo que a gente não se torne ator. Eu acho que é uma passagem importante para compreender o lado simbólico da vida. Mas o teatro, ele tem uma coisa no seu exercício, pela repetição, porque teatro é uma arte tão antiga e futurista simultaneamente. O ator de teatro, todos os dias, precisa estar naquele lugar, em tal hora, e fazer de novo aquilo que ele já fez. Se na noite anterior ele venceu, ele fez e estava vivo, aquilo aconteceu, não assegura que hoje ele vai fazer de novo. Se ele não estiver tão vivo e tão vulnerável quanto ele esteve no dia anterior. E cada dia é um novo dia e tudo precisa ser feito. Esse exercício, o que ele ensina para a vida da gente, que às vezes a gente acha, principalmente no nosso tempo contemporâneo, dessa rapidez, dessa velocidade, e inclusive o fato de que nada dura, nada perdura, nem mesmo o nosso próprio gesto, o teatro reitera todas as noites o mesmo exercício para 100, para 1, para 1000, com a mesma dedicação na sua ideologia, né? Não estou dizendo que todos os atores entregam isso, mas no seu aprendizado íntimo, o teatro é isso que ele ensina, que a entrega é uma entrega que ela não tem que estar alinhada com o retorno, mas com a sua ética profissional, entende? Se vier uma contribuição do outro, se tiver público, se tiver prêmio, ótimo, mas se não tiver, a entrega é a mesma precisa ser. Então, isso me deu muito o meu modo de estar na escrita, o respeito e o comprometimento que eu tenho com a palavra e com o meu trabalho. O teatro que me deu isso, essa seriedade que é brincante, não é uma seriedade sisuda, mas é um compromisso com o ofício, né? E uma outra coisa que o teatro dá também é a noção de espaço, porque é um corpo que se move em um quadrado que cerca o que está e o que não está, e que o que está precisa ter um símbolo, um significado narrativo importante, porque senão ele vai fora. A cena, ela recorta, né, uma realidade. E isso é muito importante para a escrita também, porque por mais que pareça que o teatro, ele não dá para trazer tudo para a cena, e para a escrita a gente poderia trazer tudo, porque são palavras, não são objetos, a gente pode trazer o mar, o planeta não sei qual, tudo que a gente quiser. Não pode, porque o excesso também não comunica muitas vezes, ao invés de ser uma coisa expressiva, ele impede de a gente realmente entender o que está sendo colocado ali. Então, esse minimalismo do teatro também é muito interessante para a gente perceber o poder de uma palavra na cena e o quanto, às vezes, o corte e o vazio é mais emblemático e dura mais na leitora do que um excesso, que é um excesso pelo jorro, puro e simples, sabe? Acho que é isso, entre muitas outras coisas. Obrigada. Bom, leitores, amados, queridos, eu sinto, mas agora a gente vai encerrar para ela poder autografar um pouquinho. O que eu queria nesse momento é agradecer a sua presença, agradecer você escrever tão lindamente, agradecer todos vocês que estão aqui, vocês que vêm na nossa biblioteca prestigiar, que levam os livros emprestados. A gente está aqui por vocês. E isso, tudo que aconteceu aqui hoje tão rico, esse encontro maravilhoso, faz a gente sentir que valeu a pena, né? Cada percalço esse ano, e agora foi coroado com esse encontro maravilhoso. Gente, valeu muito a pena esse ano, valeu muito a pena. E essa casa aqui é de vocês, e a gente está aqui para vocês. Então,
usufruam, tá? Utilizem. Esse centro cultural é nosso. Ele é nosso. E obrigada. Meu bem, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente pelo esforço, por terem realizado esse momento, pelo convite e a presença de todos vocês. Que beleza conversar sobre escrita assim, dessa forma tão intimista. Obrigada. Cris e Bianca, sem vocês não ia dar, porque a paciência, elas moveram céus e terras, gente, para isso aqui que a gente está vivendo sair. Então, obrigada, meninas. Vocês são demais.